Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para alunos, residentes, qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Frederico Amorim. Eu sou o Rafael Coelho. Voltou! Ele voltou! Que maravilha! Tô de volta, tô felizão. Ele tá meio sem graça, sabe quando você não reconhece o local, sabe? Ele tá meio sem saber. O pessoal gravou um sem mim, não sei o que fazer, tipo isso assim. Eu tava com medo de reprovar por falta, cara. Trouxe um presente que ele comprou no Free Shop, que devia ter comprado no Brasil, nada a ver com a Itália. Não, é porque... Tava escrito em português, né? Isso, porra! Roupa do Brasil, velho, isso aí. Era um biscoito da Nutella, eu nunca tinha visto aqui no Brasil, eu lembrei de vocês aí, seus Nutella. Ô, cara. Cara, é bom que ele já dá presente, já bate, já tudo tranquilo, né? É. Queria mandar um abraço aqui já pra começar o episódio. Um abraço pro Almir, que é R1 de clínica, que falou que fez uma viagem de 470 km só ouvindo o TDC. E a viagem passou super rápida, foi um recado super carinhoso dele aí. Um abraço aí, Almir. Aí, Almir. Valeu. Esse cara é bom. O salve que eu queria dar é o salve pra Mariana Sincere, uma R igual nossa, que ouve desde o primeiro episódio, ficou muito brava de não ter tido seu salve ainda, né? Muito verdade, hein? E vai ouvir da Alemanha agora. É, isso aí. Ó. E eu queria dar um salve para duas pessoas, para Tati Magalhães e o Jatan, que me mandaram um abraço da última, porque o pessoal me excluiu do salve do último capítulo e eles mandaram para mim. Então, um abraço para eles. Aí, pessoal da Medicina Unify aí. Eu vou mandar um salve então também. Um amigo meu, Luiz Felipe Lobo, lá do Rio, tá ouvindo desde o primeiro também. Daniel Cohen, tá ouvindo de Israel. Nossa, aí Nossa, top, aí hein? o cara- Aí top. Internacional. Internacional. E aí, não sei se transpareceu no último episódio, mas eu fechava 3 dos 4 critérios de Cento pra faringite streptocócica e eu ainda tô meio goguento aqui. Então vocês vão escutar, talvez, eu fungando e tossindo durante o episódio. Valeu. Primeira vez que o João toma antibiótico na vida dele. Exatamente. Meu Deus, Primeira uma vez. Consagração. O tema do podcast de hoje é sobre o guideline que saiu no início desse mês, o guideline novo de pneumonia da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, em parceria com a Sociedade Americana Torácica. É um guideline que o último que tinha sido publicado tinha sido em 2007, então tinha sido publicado o guideline britânico, o guideline brasileiro saiu ano passado e ainda tinha uma defasagem de 12 anos desde o último guideline da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas. É um guideline sobre pneumonia adquirida na comunidade, então, e ele não engloba algumas pessoas, né? Ele não engloba pacientes imunossuprimidos, ele não engloba pacientes com neutropênicos ou pacientes transplantados. Então, a princípio, é o paciente que não tem esses fatores de riscos e teve uma pneumonia adquirida na comunidade, certo? Certo. Principalmente o paciente americano, né? Eles focam no paciente americano. Com certeza, é um guideline feito para eles lá, né? Incluindo os bichos americanos, que eu acho que é Perfeito, importante. a gente vai pontuar algumas coisas, né? Uma coisa que eu acho legal que ele comenta no início do guideline é que a maioria dos estudos que foram feitos com pneumonia usaram alteração radiográfica para diagnóstico, né? Não é diagnóstico clínico. Óbvio que o diagnóstico clínico pode ser feito, mas no contexto dos estudos foi usado uma pneumonia com alteração radiográfica nova, né? Importante marcar isso daí. Isso era critério de inclusão na maioria dos estudos, né? Exato. É isso que você está falando, né? E esse guideline, ele vai focar principalmente em aspectos diagnósticos da doença e tratamento. Sobre clínica, manifestações, microbiologia, ele não menciona muito. Ele menciona que a pneumonia é uma doença muito heterogênea e que precisa muito julgamento clínico para tentar juntar todas as peças, certo? Como a gente imagina que esse podcast vai ser um podcast longo, que a gente vai tentar trazer o máximo de informações possíveis, a gente fatiou esse podcast em 2 partes. A primeira parte para falar de assuntos relacionados a diagnóstico e gravidade da pneumonia, e a segunda parte, que já está no feed de vocês, para focar em tratamento, que tem bastante coisa. Fechou? Beleza, Fechou. Para quem quiser procurar o guideline da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas é a IDSA, então é IDSA. Você bota IDSA no Google, vai ver que o último guideline que saiu, em parceria com a ATS, que é a Sociedade Americana do Tórax, tá lá esse guideline para você ler. Fechou. Em português, que estranho, né? Sociedade Brasileira do Tórax. Não tem essas coisas. Em inglês tem umas coisas assim, Tem, né? né? É tipo o clube da City e a liga contra o reumatismo. É que nem a revista da Hemato Blood, né? Imagina o nome da revista. Sangue. Nossa, vai ficar péssimo. Chest, peito. Mas vamos lá, vamos começar.
A primeira recomendação do guideline é focado se eu peço ou não peço cultura de secreção em pacientes com diagnóstico de pneumonia. A recomendação que ele faz é: eu só vou pedir cultura de secreção do paciente com pneumonia se ele tiver em critérios para ir para UTI, de preferência se o paciente já está entubado, que aí eu aumento a chance da bactéria isolada ser correspondente ao quadro do paciente, porque quando ele não está entubado, quando é uma amostra, aumenta a chance da amostra ser salivar ou se é só uma amostra que está colonizando a nasofaringe. Tipo um aspirado traqueal versus carro, né? Você tá falando, né? Exato. Que o aspirado traqueal é muito melhor, né? Perfeito. A outra recomendação que ele faz para solicitar a cultura do escarro é se você vai fazer tratamento empírico para cobrir pseudomonas e Staphylococcus resistente à meticilina, né, que é resistente à oxacilina. Se você vai começar com um antipseudomonas ou vai começar com uma vancomicina, esse paciente vai ter que ter cultura solicitada. A ideia dele é que eu preciso ter algum parâmetro para descalonar esse antibiótico. É sempre, principalmente os guidelines de infecto, focando em descalonar. Então eu preciso ter algum parâmetro que, se vier negativo, eu falo: pronto, eu vou descalonar o antibiótico que eu comecei no começo porque atribuí que esse paciente precisava. Eu acho que isso que você está comentando é sempre uma dúvida, né? Se cultura de secreção serve para alguma coisa, essa é a primeira dúvida que a gente sempre tem. Uhum. Mas uma coisa que, para quem dá plantão por aí, não sei se vocês tiveram essa experiência também, é que vários locais já implantaram o protocolo sepse, mas a maioria das vezes é difícil você conseguir culturas de outros lugares que não seja hemocultura. Então, urocultura às vezes não está em protocolo, aí cultura de aspirado, cultura de catéter, etc. é difícil. Então, apesar de ter essa recomendação, eu vejo difícil essa implementação na prática se o local não tiver um protocolo específico para essa coleta, entendeu? E a gente até perde a prática de pedir, né? Sim. Isso é muito perigoso, porque a gente acaba perdendo a prática de pedir porque você trabalha num serviço que não dá para você pedir. E o pessoal da fisioterapia ajuda a gente nessa, né? Nossa, ajuda Depois muito, que entubou, fala assim: ei, doutor, tô aspirando aqui, quer que eu colete? A resposta é sim, sempre sim. Sempre sim, sempre sim. Eu acho que entubou sempre sim, né? E eu acho que é importante você ir no seu laboratório da sua instituição conversar e falar que é importante ter uma padronização nesse sentido e tudo mais. O Guideline brasileiro até dá uma sugestão de quando é que esse material coletado, teoricamente escarro, ele é realmente escarro ou é da saliva, né? Que é quando tem menos de 10 células epiteliais e mais de 25 leucócitos por campo examinado, né? Então é um bom material. É uma referência que o guideline de 2007 da Sociedade de Infecto tinha mencionado, mas esse guideline não mencionou. Mas a princípio também deve estar inferido, né? Isso, sim. Marcando isso, né? Que a gente tem um guideline brasileiro de pneumonia, também é bem recente, 2018. Exato. Então a gente tem duas referências boas, dois guidelines recentes sobre essa doença super comum. O guideline até do brasileiro de 2018, ele menciona que em pacientes em que não estão com a elucidação diagnóstica clara e que estão não respondendo à terapêutica inicial, você fazer até lavado broncoalveolar para tentar achar o bicho. E uma coisa interessante do guideline é que ele foca em bactérias resistentes, é sempre Marsa, pseudomonas, eles batem muito nessa tecla. Só que quando o guideline fala em pseudomonas, ele está incluindo também outras bactérias gram-negativas resistentes, né? Então é isso que ele fala. Quando a gente falar em pseudomonas aqui, a gente está incluindo também outras bactérias gram-negativas resistentes. Quem é o Marsa mesmo? É o Staphylococcus resistente à meticilina. Isso, só para o nosso ouvinte que não... E tem às vezes essa dúvida, algumas pessoas têm essa dúvida de meticilina, mas a meticilina é da mesma categoria da oxacilina, né? Então, MRSA é igual ao oxa-R que a gente ouve por aí. Porque a pessoa vai ler no antibiograma e não tem meticilina ali, né? Tem a oxa. A segunda recomendação do guideline vai ser na mesma vibe da secreção, só que agora pensando em hemocultura. Quem é o paciente com pneumonia que eu solicito hemocultura? É praticamente a mesma recomendação. Se grave, se for para UTI e se eu inicialmente cobrir pseudomonas ou Staphylococcus resistente à oxacilina. Uma coisa que ele fala nesse grupo que eu vou cobrir, que é a mesma ideia de eu tentar descalonar o antibiótico que eu comecei inicialmente. Comecei com o antibiótico pancada, para onde que eu vou caso venha tudo negativo, né? Sim. Isso foi um negócio que mudou, né, do último guideline para esse. Eles incluíram Marsa e pseudomonas como critério, e isso não tinha antes. A ideia da hemocultura é que as principais bactérias responsáveis por pneumonia
como o pneumococo, a hemófilos, eles não vão positivar a hemocultura. Eles são bichos que são muito comuns, mas não crescem em hemocultura. Já esses bichos, que são os bacilos gram-negativos e o Staphylococcus aureus, vai crescer. Então, como a chance de crescimento dele é maior, se vier negativo, eu consigo descalonar com mais facilidade. Lembrando que a tendência epidemiológica é de redução dos casos de pneumonia por pneumococo por conta da redução do tabagismo e aumento da cobertura vacinal, né? Existe até um score espanhol para eu tentar definir qual é a chance da hemocultura vier positivo numa pneumonia. Acho que não vale a pena decorar o score, mas vale a pena pensar quais são os pacientes que esse paciente a hemocultura talvez venha positiva, que é pacientes com taquicardia acima de 125, taquipneia acima de 30, hipotensos com sistólica menor de 90 mm de mercúrio, pacientes com dor ventilatório dependente, pacientes com alguma doença hepática e pacientes que não fizeram uso de antibiótico prévio. Esses são os pacientes que a chance de hemocultura vier positiva é um pouco maior. No começo era quase eu, próximo semana passada, né? Quase, do jeito que tava, né? Frequência cardíaca. Tava. O João, semana passada, batia a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a hipotensão. Se dosasse o lactato, ia vir alto. A terceira recomendação, ainda focando em tentar achar o bicho, vai ser agora para eu tentar descobrir se eu vou investigar legionela ou não. A investigação de legionela se faz por meio da pesquisa do antígeno urinário da legionela. Vocês já viram essa? Opa. Vez por outra ele positivo aí. Aparece, né? Aparece. Eu acredito. Já vimos. Ele recomenda você testar a legionela novamente se o paciente for um caso de pneumonia grave, principalmente se tiver indicação de UTI. E ele também recomenda você testar a legionela se você tiver passando por algum quadro de epidemia de legionela ou se o paciente tem alguma história compatível com infecções por legionela. Aí aqui reforça pacientes que estão relacionados à água, seja água de hotel, água de apartamento, água de hospital, pacientes que foram em fontes termais, que foram em saunas, tudo isso está relacionado com legionela, né? Então uma história epidemiológica muito positiva para isso, talvez valha a pena investigar. Então, aquele frequentador de sauna... É um fator de risco, O frequentador de sauna brasileiro, esse aí tome cuidado, viu? Cara, eu nem sei onde tem sauna, cara. Uma coisa assim... Você tá muito por fora. É muito mais comum que parece. Sério, né? Porque pra mim é uma coisa de filme isso. Sauna no Ceará é viver, só andar na rua. O antígeno da legionela, ela funciona só pro grupo 1, que corresponde mais ou menos a 80% das legionelas circulantes, né? E existem também alguns dados que me ajudam a pensar que esse paciente talvez tenha uma infecção por legionela. Uma pneumonia que vem junto com quadro de hiponatremia, vem junto com aumento das transaminases, uma pneumonia que vem junto com sintomas gastrointestinais, talvez fale a favor de um quadro de legionela. É engraçado que vem, né, cara? Isso aí aparece. Não é negócio de estudo de papel, não. Acontece. Nossa, eu já vi na residência alguns. E a vantagem de descobrir que esse paciente é legionela é principalmente no imunocomprometido, onde o tratamento do macrolídeo, que é o antibiótico que cobre legionela, ele é estendido para 2 semanas. Então talvez esse seja o paciente que existe maior benefício de eu investigar e descobrir o quadro de legionela. Nunca vi esse estudo de 14 dias. Procurei, só vejo estudo com pouco tempo de macrolídeo para legionela. Já vi isso, porque assim, a minha ideia era assim, minha dúvida quando eu estava estudando isso é assim, para que eu vou, esses pacientes todos internam com Cef Claritro? Isso. Para que eu vou pegar legionela se ele já está tratando com Claritro? Para que eu vou ver? Ele já vai estar tratando. Teoricamente você tiraria a Cef, não? Ok, isso é um bom motivo. Okay. Vou te dar um exemplo. Tive um paciente que entrou na sala de emergência, já foi entubado, a gente começou Cef Claritro. Ele piorou, insuficiência respiratória aguda, foi para UTI, tiraram a Claritro e escalonaram para Tazocin. Ficou só com Tazocin e sem a Claritro. Aí positivou o antígeno de legionela, suspende Tazocin, volta Claritro. E aí melhorou, foi bem. Mas lembrar disso, né? Se você quiser, por qualquer motivo que seja, cede ceftriaxone para um antibiótico de maior espectro, não esqueçam a legionela e o macrolídeo. Então, já que a gente está falando de legionela, só quais são as 2 classes de antibióticos que pegam para o nosso ouvinte lembrar, né? Macrolídeo e as quinolonas, né? A quarta recomendação desse guideline vai ser sobre a pesquisa de influenza. Paciente que vem com uma suspeita de pneumonia, eu preciso pesquisar influenza para ele ou não?
A ideia é que se eu tiver no momento sazonal de influenza, vale a pena pedir. E aí que ele recomenda que tem que ser o PCR, né? Não a pesquisa de antígeno rápido. Vai ter que ser PCR para influenza. A ideia dele é que acrescentar um tratamento para a influenza pode beneficiar o paciente e eu saber qual é a influenza que está correndo por aí. Esse dado epidemiológico pode ser importante para toda a questão de vacinas, que é uma coisa que é sazonal, né? É anual a troca de vacinas para a influenza. Todo ano é mudado a vacina da influenza baseado nos vírus que estão crescendo antes. Então existe um efeito epidemiológico importante também para isso. É um modelo matemático, né, que eles usam para mais ou menos adivinhar qual vai ser a próxima leva aí de vírus. Ele não faz restrição a princípio de sintomas, né? Baseado em que sintomas da pneumonia eu vou testar ou não. Mas é importante lembrar que a gente no Brasil tem uma recomendação do Ministério da Saúde de quando pensar em influenza, que é a diretriz de síndrome gripal. Que dá aquela definição de síndrome gripal. E caso suspeito de síndrome gripal, né, Pedro? E aí ele indica de você dosar o PCR para influenza se o paciente tem uma síndrome respiratória aguda grave, né? Que é quando o paciente, além da síndrome gripal, tem dispneia, desconforto respiratório, dissatura ou tem uma exacerbação de uma doença pré-existente. Boa. A próxima questão que o guideline aborda, ele é todo estruturado em questões e perguntando se vale a pena fazer uma coisa ou outra. Basicamente a estrutura é assim. Isso, são 16 perguntas ao todo, né? 16, É legal esse formato, eu gosto. Eu acho bom. Eles mesmo falam, nós migramos por esse formato que a gente acha melhor. Eu acho. Eu também acho. A questão número 5 é, em adultos com suspeita de pneumonia, se vale a pena pedir procalcitonina para avaliar o início do antibiótico ou só usar o julgamento clínico. Para quem não conhece, a procalcitonina, que é um exame laboratorial que não é tão disponível, mas a gente encontra por aí, é um biomarcador sérico que é produzido principalmente em infecções bacterianas, tá? É só interessante citar que ele é produzido por todas as células do corpo quando tem inflamação, mas quando não tem inflamação, só as células neuroendócrinas da tireoide que produzem. Então, quem tem câncer neuroendócrino ou então câncer medular tireoide, não podem usar esse exame porque vai vir falso positivo. Só um detalhe aí. Essa ideia de inflamação é importante porque tem relato de DRES que eleva a procalcitonina e tem relato de grandes queimados elevando a procalcitonina, né? Tem também sangramento gastrointestinal elevando a procalcitonina. Uhum. Então existem alguns falseadores, né? Existem vários falseadores, mas não falseiam tanto quanto outros exames marcadores tipo PCR, né? Até doença de Kawasaki aumenta a procalcito também. Então a recomendação é, se o seu julgamento clínico acha que é pneumonia, você vai iniciar o antibiótico independente dos níveis de procalcitonina. Por que tem essa recomendação que é tão forte pela IDSA? A gente até tem alguns estudos que mostram, né, deixam muito claro que quanto maior a procalcitonina, maior a chance de ser uma infecção bacteriana. Certo. Tá? Tem um trabalho, por exemplo, que diz que o nível menor que 0,1 indica fortemente que é viral, e a partir de 0,25 que a probabilidade é alta de ser bacteriana. E só rapidez sobre essa parte dessa pergunta da procalcito, é porque olha como é que ele bota lá. Ó. Nós recomendamos que a terapia antibiótica empírica deve ser iniciada em adultos com quadro clínico e radiográfico confirmado de pneumonia, independente do nível de procalcito. Do jeito que ele bota aqui, parece que todo paciente que vem com pneumonia é assim, ó. A pessoa com febrão, com tosse produtiva, dispneia, você faz raio-x renal infiltrado bem claro, leuco de 20 mil, PCR de 200, realmente é a pneumonia, igualzinho o livro aqui, entendeu? Na real, quem chegou com pneumonia é uma vovozinha, que já tem um grau de demência, não refere bem, a filha acha que ela não está falando muito bem, porque ela está mais hipoativa e está com tosse, mas ela não sabe muito bem, ela não está com febre, ela já tem um IC, você faz raio-x, tem infiltrado lateral, será que tem infiltrado pneumônico também? Não sei, o leuco é 12 mil, 13 mil, não é alto, mas também não é baixo. PCR bate na trave. Aí é onde eu acho que a procalcito ajuda, sabe? Porque nem todo paciente é clássico. É porque eu acho que assim, quando eles fazem essa recomendação, e eles até citam alguns estudos para isso, eles viram que a procalcito não existe um valor que dê segurança suficiente para a gente não iniciar o antibiótico. Então, no paciente que a gente acha que é pneumonia, mesmo que não tenha aquele quadro clínico tão clássico, eles indicam, começa logo o antibiótico, que a procalcito não vai te ajudar a você não querer começar o antibiótico. Cara,
Eu acho complicado essa discussão do Procalcito, porque quando eles usam esses biomarcadores, eu estava lendo o de PCR para DPOC para fazer o post e cheguei nisso. O que eles fazem? Quando eles fazem o estudo, metade das pessoas é para fazer um protocolo com PCR, nesse caso deve ser da Procalcito, e a outra metade é treinada para identificar a doença. Então fica fácil, né? Porque você faz um treinamento para as pessoas de como identificar a doença. Agora, a Procalcito, será que num vida real ela realmente é igual a uma avaliação clínica? Que tem essa discussão, né? Talvez ela não diminua o tempo de antibiótico, etc. Mas numa vida real, onde as pessoas talvez não são tão bem treinadas, e tem esses pacientes que o João falou que são muito difíceis, que às vezes não entram nesse estudo, será que ela não tem um papel mais importante? Isso. PCR a gente usa hoje em dia, sendo que tem vários estudos mostrando que a PCR aumenta por outras coisas, etc. A gente usa muito. Acho que a Procalcito deve virar um PCR pra gente mais pra frente. Não sei, essa é a minha impressão. Acho que o guideline ele é muito preto no branco em situações que na real são mais cinzas do que parece, né? É, isso aí. Eu acho que assim, nas situações em que eu não tenho clareza, e isso o guideline não aborda, deixando bem claro, nas situações em que eu não tenho muita clareza, a Procalcito parece ter seu valor ainda, que é para mais um fator para eu pensar em começar ou não começar. Mas o que o guideline deixa claro, no preto e no branco, é que assim, não comece, confie só no seu julgamento clínico. Porque assim, quando o quadro clínico é clássico de qualquer doença, um teste adicional que venha negativo, ele não muda a minha opinião, Lógico. porque eu já acho que a chance é muito alta de ter. A mesma coisa quando a chance é muito baixa. Agora, quando a chance é intermediária e existe a dúvida diagnóstica, aí é que informações adicionais têm o seu valor. Cara, a pneumonia é muito difícil de diagnosticar. Parece fácil assim, mas tem vários casos que é muito difícil, eu acho. Eu acho que o lado bom do guideline se posicionar é porque ele deixa bem claro pra gente qual é a posição dele. A gente lê muitos guidelines aí que ficam em cima do muro o tempo todo. Então a gente não consegue tomar uma decisão baseada no guideline. É verdade, sim. A próxima pergunta que o guideline faz é se a gente deve usar scores prognósticos para avaliar a alocação do paciente. Se devemos interná-los ou não. Duas coisas sobre isso. Eu acho que isso devia ser marcador de qualidade em pneumonia. Tipo assim, o cara está internado por pneumonia, no prontuário dele tem um score calculado e tudo mais. E essa decisão de internar é a decisão que mais influencia nos custos do paciente com pneumonia. Quanto o sistema de saúde vai gastar com ele. Por isso tem tanto score em cima disso, né? Que essa tem que ser uma decisão muito bem pensada para eu destinar esse recurso para quem realmente vai se beneficiar com ele. E o que esse guideline recomenda é que se utilize esses scores, tá? Junto do julgamento clínico, tá? E dê preferência ao PSI, que é o Pneumonia Severity Index. Ou também PORT. chamado de PORT, né? PORT foi o grupo que criou. E ele deixa bem claro que é bem melhor do que o CURB 65, que é o que a gente acho que talvez seja o que a gente aprende primeiro na faculdade. E a crítica que o pessoal fazia ao PORT, ao PSI, ele é muito longo, ele não dá para decorar. Eu acho que assim, existe duas medicinas atuais, a medicina que utiliza da tecnologia e que não utiliza. A gente tem que utilizar o celular que todo mundo tem smartphone para ajudar a tomar essas decisões. Você utilizar o PSI no smartphone, utilizar o PORT no smartphone, numa calculadora médica, você consegue fazer essa avaliação muito rápido. E aí eu consigo tomar essa decisão. É claro que não é decorável que nem o CURB 65, mas você consegue, através do PORT, no celular, calcular ele de maneira rápida. Não tem desculpa não. Hoje no Google você calcula isso aí, no celular. Antigamente todo mundo tinha um Oi Xuxa aí, só com cobrinha e aquele toque polifônico. Não, Como é que é toque polifônico? Eu não sei, a gente pode ficar meio incomodado, as pessoas não querendo fazer, mas a gente tem que ver o que é a vida real, né? Acho que isso teria que ser comparado em vida real para ver o que as pessoas acham mais fácil fazer, porque assim, pode ser que o PSI seja o melhor, mas se ninguém faz, ele é o pior. Vocês concordam? Então assim, se o CURB é um pouquinho pior, mas muito mais gente faz, talvez ele seja melhor. Então eu acho difícil essa discussão. Ele pode ser num ensaio clínico, no estudo, muito melhor, mas se na vida real ninguém quer fazer, aí eu não sei se ele é o melhor. Esse argumento ele é válido para algumas coisas, mas para essa daqui, velho, é muito simples calcular. Rapidez, você bota ali os dados. Não é. E é bom que ele obriga você a cuidar direito do paciente, porque você tem que pedir alguns exames a mais, ver se tem derrame pleural. O CURB não tem isso. Eu concordo com o Fred de se você tem uma ferramenta que não vai ser usada, a ferramenta é ruim. O PORT PSI é um score que ele é grande,
tá? Mas se você for olhar, analisar ele direitinho, ele não é difícil de fazer, tá? Primeiro começa com 3 dados que vão estar na anamnese, na identificação, que é idade, sexo, se mora em casa de repouso ou não. 5 dados de antecedentes patológicos, tem neoplasia, doença hepática, doença renal, cérebro vascular ou insuficiência cardíaca. E 5 dados de exame físico, estado mental alterado, frequência respiratória maior que 30, pressão arterial sistólica menor que 90, temperatura menor que 35 ou maior que 40, frequência cardíaca maior que 125. E aí depois vem 6 dados laboratoriais e um dado de imagem, tá? Mas se você for, o que o UpToDate fala faça da seguinte forma: veja esses primeiros dados, então, anamnese, antecedentes patológicos e exame físico, e aí você vai ter esses 13 dados. Se o paciente zerar, aí ele vai ser um porte 1. Que é um paciente que não tem idade alta, ele não tem fator de risco importante e não tem alteração nos sinais vitais, né? É, o paciente que não tem comorbidades, que não tem alteração nos sinais vitais, isso aí. Então você nem precisaria partir para a próxima etapa, que seria pedir os exames. Acho que as pessoas esquecem que tem essa fase de exclusão do porte, né? Você considera, se não tem repercussão fisiológica e se a epidemiologia é ok, você nem calcula o resto, entendeu? As pessoas esquecem um pouco disso. Né? Os outros dados são, eu não vou falar todo o porte não, mas é pH, ureia, sódio, glicose, hematócrito, a PO2, radiografia de tórax, PO2 ali na gasometria, radiografia de tórax, você tem que ver se tem derrame pleural na radiografia ou não. Só para fechar esse tema, vou aqui destacar que a pergunta é: usar o julgamento clínico com o score ou usar só o julgamento clínico? Então tem que sempre usar o julgamento clínico. Se você acha que é um paciente que tem condições sociais ruins, você vai internar. Se você acha que é um paciente que não tem como tomar um remédio via oral, você vai internar, tá bom? Então, como que você vai usar o PSI? Você vai fazer esse cálculo aí. Se for porte 1 ou 2, vai para casa. 3, talvez ali uma breve observação no pronto-socorro. Tem vários estudos que até liberam direto o porte 3. 4 e 5, você vai internar. Agora, engraçado, né? Que isso daí é para saber se o cara vai internar, né? Mas aí para saber se vai mandar para UTI ou não. João, e aí entra a pergunta 7 desse guideline, que é: se você usa ferramentas prognósticas, além do julgamento clínico, na decisão de mandar para enfermaria ou para UTI. Bom, a recomendação é utilizar os critérios IDSA-ATS de gravidades. Esses critérios já estavam no guideline lá de 2007, tá bom? São critérios menores e critérios maiores. O maior é psicotécnico, né? É que ele não ajudou. Isso, não ajudou. Quem é que eu vou mandar pra UTI? Quem tá entubado, sério? Quem tá com droga vasoativa, nossa! São os 2 critérios, tá entubado ou tá hipotenso precisando de droga vasoativa. Ele coloca até assim, choque séptico precisando de droga vasoativa. Mas pelos últimos critérios, todo choque séptico tem droga vasoativa aí no meio. Exatamente, né? Olha aí. Além disso, os menores entram frequência respiratória, relação PF, confusão mental, uremia, leucopenia, plaquetopenia. E na verdade, sim, esses scores acabam tendo um overlap assim, grande entre eles, né? Mas se você tiver 3 desses critérios menores, que a gente vai colocar aí no Instagram para você ver, vale a pena mandar o paciente para UTI, tá? É engraçado imaginar, montar um paciente que às vezes você não imaginaria que ele fosse grave, né? O cara que tá com um catetezinho ali, ó, com infiltrado multilobar, e tem uma plaquetinha ali de 90 mil, UTI para esse cara, né? Além do critério do IDSA-ATS, né, que foi isso que a gente falou, a diretriz fala também sobre o Smart Copy. Vocês já ouviram falar nesse critério? O Smart Copy é bem conhecido também, que é uma alternativa. Esperto, né? Esse mesmo. É o critério esperto do João. É o policial esperto, né? Exato. Cadê o médico? Esses pacientes podem ser avaliados pelos 2 critérios, mas vale a pena destacar que o Smart Copy ele tem uma sensibilidade melhor e uma especificidade pior. Então, assim, talvez usando ele você mande mais pacientes para UTI que não precisariam estar lá, tá? No caso do IDSA, talvez você não mande alguém que deveria ir e aí vai acabar ficando na enfermaria, tá? De qualquer forma, os critérios eles são muito semelhantes, eles têm 5 critérios que são iguais entre eles, né? O IDSA e Smart Copy, tá? Então tem uma sobreposição importante.
E o IDSA coloca o critério IDSA como a primeira opção porque eles consideraram mais acurado. Eu acho que tem um corporativismo aí no Com meio. certeza. Eles citaram os trabalhos, né? Então, beleza. Só pra gente uniformizar, então, passando essa régua aí, pra internar ou não, eu uso o quê? O PSI. Beleza. E depois internei o cara, beleza. Pra saber se ele vai pra UTI ou pra enfermaria. Smart Copy ou IDSA, de preferência IDSA segundo a própria IDSA. Só para lembrar que ele fala assim, para avaliar se vai internar ou não, usar algum score, preferencialmente o PSI, com baixa qualidade de evidência. Só queria deixar esse comentário aqui. O polêmico. Não, pô, é que você tá no PSA é difícil, né? Não, você tem o seu ponto. E assim a gente encerra a parte 1 desse podcast. Mas a parte 2 já tá no seu feed. Pra quem já tá querendo saber como é que eu trato a pneumonia, segue lá. Valeu? Um abraço. Valeu. Fechou? Oh.